E em Romanos 7,14 diz assim, tem um teminha aqui, ó. A luta interior. Sabemos que lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero. Mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Oh Deus, aleluia. Uma lei que luta contra aquela que é a minha mente. Espera aí. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor novamente. Glória a Deus. E quando eu li Romanos, eu falei, uou, é isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu estou lutando para não praticar, esse grita dentro de mim. Não é verdade? E eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha caminhada. Vou falar um pouquinho sobre esse tempo que a gente está vivendo, esse ciclo, né? E se eu puder dar um tema nessa noite, será arrependimento e perdão. A chave para vencer o ciclo. Você quer vencer o ciclo? Se arrependa e perdoe. Assim você vai conseguir passar esse ciclo. Amém? Por que eu estou falando desse ciclo? Que ciclo, pastor? Eu não estou entendendo, nunca ouvi falar nem de ciclo. Ciclo é esse momento que a gente está vivendo, esse tempo, né? É um tempo onde, neste tempo aqui, eu fazia o quê? Eu fugia. Gente, eu não suportava ficar dentro da igreja. Eu não aguentava. E eu não entendia o porquê que sempre nessa época eu abandonava as coisas do Senhor. Eu desistia. Sabe? Eu literalmente, eu era flechada pelo inferno. Eu recebia os dardos dele. E como que eram esses dardos que ele jogava em mim? Ele começava a fazer eu olhar tudo que eu passei. Aí eu começava a ver meu casamento destruído, eu começava a ver as nossas finanças destruídas, sabe? Eu não conseguia ver esperança dentro do que eu vivia, mesmo estando na casa do Senhor. E aí eu começava a alimentar aquilo dentro de mim. Alimentar. E aquilo me paralisava. E eu não me sentia digna de estar aqui dentro. E eu fazia o quê? Fugia. Ia embora. Abandonava os meus companheiros de caminhada. Abandonava o Senhor. E eu vou falar para vocês que vencer ciclo não é fácil. Não é fácil. E eu estava em casa hoje e o Senhor falou assim, filha,
você está limpa já tem 4 anos. Falei, uou! Parece pouco, né? Mas para quem precisa vencer, é muito. E aí, eu ficava nesse período, nesse ciclo. E esse ciclo, eu vivia ele entre setembro e outubro, e eu ficava assim até mais ou menos abril, fora da presença. E nesse ciclo, que eu ficava fora, gente, se aqui dentro da casa do Senhor já não era fácil viver comigo, eu longe da presença era muito mais difícil. Eu fazia coisas absurdas, assim, em que sentido? Eu fazia dívida. Eu lembro que um final de ano, eu fiz o meu marido fazer um empréstimo para a gente ir para a praia, porque ou eu ia para a praia ou eu morria. Minha mãe tem uma casa na praia, e aí eu falei, não, porque a gente tem que ir, eu tenho que ficar com a minha mãe, passar o final de ano com ela, a gente não tinha dinheiro, faz um empréstimo. É funcionário público, né? É fácil de fazer, né? Facinho, rapidinho a prova. Ele fazia na boca do caixa, gente, era rapidinho, o negócio era forte. Para se endividar era rapidinho. Insanidade. Uma mulher insana. Quando você está na casa do Senhor, você pode ser a mulher sábia que edifica a sua casa. Mas quando você está longe da presença do Senhor, você é a mulher insana que destrói a sua casa com as próprias mãos. E eu era assim. E como que Satanás tinha esse direito legal na minha vida? Para me dar essas flechadas e elas penetrar dentro de mim a ponto de me fazer paralisar. Através, sabe do quê? Da falta de perdão. Satanás, ele é muito sutil na forma que ele trabalha. Muito sutil. Ele não vem de uma vez. Ele não vem se apresentar com um chifrinho, rabinho, sabe? Garfinho na mão, nada disso. Ele vem muito sutil. Ele joga uma sementinha hoje, outra amanhã, outra depois. Uma semente de dúvida, uma semente de cansaço. Eu lembro que nessa fase aqui, eu me sentia muito cansada. E cansada no meu físico também, não era só cansada na mente. Era cansada no físico, sabe? Um cansaço físico fora do comum. E eu falava, gente do céu, eu sabia que algo estava acontecendo, que acontecia nessa fase, nesse período, mas eu não entendia muito bem. Mas o Senhor nos apresentou a Restaurando Vidas. E a linguagem deste lugar, desta casa, é exatamente essa. Falar sobre ciclos, falar sobre tempos. Queridos, é forte. A gente precisa aprender a viver no Senhor um dia de cada vez. E viver a sua palavra um dia de cada vez. E nessa situação, vem tudo. Talvez você foi abandonado pelo seu pai, você foi abandonado pela sua mãe. Você entra nessa atmosfera de vitimismo, sabe? Porque ninguém me ajuda, porque ninguém me vê, porque o apóstolo me dá uma oportunidade, eu prego tão bem. Porque o meu líder não me enxerga. Você vai só se alimentando disso. Olha as fechadas do inferno. Aí chega o ciclo. Como que a gente consegue vencer? Perdão e o arrependimento é o caminho para não cair nas ciladas do inimigo. A única maneira de eu e você vencer esse ciclo é através do arrependimento e do perdão. Então, nessa noite, o Senhor está dando uma oportunidade para nós nos arrependermos. Nos arrependemos do quê, pastora? Eu não mato, eu não roubo, não me prostituo. Que era isso que eu falava, gente. Mas que pecado é esse que eu tenho? Que eu não via, gente, esse pecado todo que que as pessoas falavam. Sou pecador. Nós já fomos concebidos no pecado. Mas o Senhor, lá na cruz, Ele pagou o preço alto. Não foi de graça. Foi pela graça, mas não foi de graça. Ele teve que morrer lá para pagar pelos meus pecados e pelos seus. E eu demorei um tempo para entender isso, né? Então hoje nós precisamos decidir com que roupagem a gente vai permanecer nesse ciclo. Se a gente vai ficar com a roupagem do perdão ou a roupagem da mágoa. E aí?
Qual que é a roupa que você está nessa noite? Qual roupa você está nessa noite? Qual a roupagem que você escolhe estar? Porque quem escolhe somos nós. Porque se hoje você decidir arrancar essa roupagem, o Espírito Santo está aqui para te ajudar. Amém? Mas isso é um pouquinho mais para frente. Então, é isso. É a roupagem, eu decido. Se arrependa. O arrependimento traz o perdão. Não tem como chegar no perdão de cara. Primeiro eu preciso reconhecer. Estou com um problema. Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu preciso melhorar nisso. E aí quando eu reconheço, quando eu saio da negação, quando eu paro de olhar para os outros, começo a olhar para mim e falo, não, o problema sou eu, o problema não é os outros. Eu mudo a roupagem que eu estou. Eu saio dessa frequência da deslealdade. E eu entro no perdão do Senhor. Porque eu fui digna de perdão. E por que eu não quero perdoar? Por que eu estou carregando aquela minha tia lá que há 30 anos atrás me bateu e ainda eu lembro dela? Por que você não perdoa o seu marido? Por que você não perdoa os seus filhos? Por que você não perdoa sua mãe, seu pai? Ah, pastora, a senhora não sabe da minha vida. O que eles fizeram comigo? Não sei mesmo. Mas de uma coisa eu sei. O que você vai fazer com o que fizeram com você? A decisão é sua. Não é fácil ser alegre. É fácil ser alegre com os outros. É fácil ser alegre com vocês aqui na igreja, sorrir. A paz, irmão, a paz. Sabe onde que é difícil a gente ser alegre? Dentro de casa. Com o marido, com o filho. Gente, ali é a prova de fogo. Ali é onde a gente passa pela prova real, sabe? Quando você passa pelo fogo ali para saber se você está aprovado ou não. É dentro de casa. Então, a decisão sempre vai ser nossa. O meu comportamento faz eu me parecer com aquilo que eu sirvo. O que eu sirvo? Quem que eu tenho servido? A mágoa? O rancor? A tristeza? Então eu pareço com ele. Porém, se eu tenho servido ao Senhor, eu preciso me parecer com Ele. E o Senhor, Ele é alegre. Ele nos faz andar em descanso. E como eu falei, nesse tempo, era um tempo onde eu mais me cansava. Por quê? Porque eu estava longe do Senhor. Eu não estava no Senhor. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Para de querer aprovação. Saia desse ambiente de disputa. Você vive se disputando com alguém para ver quem está melhor, quem cresceu mais. Sai desse ambiente. Não cabe a você ficar nesse ambiente de disputa. Deixa Deus ser Deus. Pensa em uma pessoa que sabe colocar cada coisinha no seu lugar e no seu tempo certo. É o nosso Deus. Obedeça os mandamentos. Cumpra os princípios. E viverá o melhor desta terra. Não ceda aos ataques e flechadas do inferno neste ciclo. Permaneça fiel ao Senhor. Queridos, não desista. Não desista. Talvez você é uma pessoa que... você não desiste de Cristo, mas você também não consegue se firmar. Não consegue ter uma vida íntegra. Você não consegue, assim, ter uma vida onde as pessoas olhem e falem assim, aquela pessoa serve ao Senhor. Aquela pessoa tem algo diferente. Volte ao arrependimento hoje. Arrependimento dos seus comportamentos e maus hábitos. Não deixe para amanhã. Saia desta frequência hoje. Ficar preso nas coisas do passado me algema. É como se tivesse algemas nas minhas mãos e nos meus pés. Assim, ó. Assim, ó. Não consigo andar. Eu não consigo andar para frente. Eu fico paralisado. Mas a decisão é sua. Você nunca vai poder falar, mas eu não sabia, ninguém me ensinou. Essa casa aqui ensina. Ensina com gosto, viu? Ensina com vontade. Ficar presa nas coisas do passado me algema, me faz escrava. Eu não sou mais escrava, eu sou livre, eu sou filha. E você é livre? Aplauda o Senhor. Amém? Glória a Deus.
Arranque essa roupagem hoje. Saia dessa frequência. E decida como que você vai estar em abril do ano que vem. Em abril a gente se vê. Não precisa nem de 2 anos. Vamos colocar abril. Como é que você vai estar? Como que eu vou estar? Porque o peso da responsabilidade dessa palavra, para mim, é muito maior. Porque eu estou pregando. E dentro disso, igreja, o Senhor me deu Eu falei, Senhor, toda vez que eu ministro, o Senhor me dá uma oração. Né? O Senhor vai me dar uma oração dessa vez? Aí o Senhor falou, vou te dar sim. Só que vai ser uma oração da palavra do Senhor. Abram as vossas Bíblias em Salmos, deixa eu ver, 51. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti. E fiz o que destas. Tu tens razão quando me julgas, e está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau, desde que nasci, tenho sido pecador, desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. Ai, gente, que poderoso isso. Você vai vencer esse tempo, você vai vencer esse ciclo na alegria e na felicidade do Senhor. Declare isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me a vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dar-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Glória a Deus! Obrigado, Senhor, porque eu fui obediente, Senhor. Obrigado. Tem valido a pena e sempre vai valer a pena, Deus. Aleluia. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Forte, né? Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Não tem sacrifício maior que a gente possa fazer do que a gente ter um coração voltado no Senhor, da gente ser obediente, ouvir a voz do Senhor, deixar Ele tratar conosco. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Glória a Deus. Só até aqui, igreja. Aplauda ao Senhor bem forte. Então, se há alguma coisa que eu falei aqui, você se identificou, e você não sabe como sair disso, como vencer esse ciclo, aqui está aqui, ó, um esboço de uma oração que você pode fazer ao Senhor todos os dias. Se apresente ao Senhor declarando isso. Você vai vencer. Se eu venci, você vai vencer. Se eu não desistir, você também não vai desistir. É só uma fase, vai passar. Você vai amadurecer. Lá na frente você vai entender por que você está passando por tudo isso. E o Senhor vai te dar vitória. Eu creio nisso. Amém, igreja? Não desista. Não desista de servir ao Senhor.
Não desista de falar a verdade do Senhor, de ser um testemunho vivo por onde você passar, daquilo que o Senhor faz. Não se envergonhe do Senhor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já tive vergonha do Senhor. Eu achava que servir a Deus era coisa pra gente que já estava de idade, sabe? Que eu estava beirando a... E aí precisava... Olha que pensamento. Triste, né? Se eu soubesse, naquela época, que servir ao Senhor era tão bom. Mas há um tempo, houve um plano de resgate para minha vida. Sabe como é que eu fui resgatada? Com cordas de amor. Eu fui tão amada nesse lugar que o amor me constrangeu. Foi o amor que me resgatou. Foi o amor que me trouxe de volta. Não foi a falta de perdão, não foi a ira, não foi o remorso, não foi a culpa. Foi as cordas de amor. Mas era necessário eu ser tratada na paternidade. Um dia eu conto para vocês um pouco dessa parte da minha vida. Eu não tive pai presente. Eu perdi meu pai, eu tinha 4 anos. De uma forma muito trágica. Mataram meu pai na nossa frente, mim e das minhas irmãs. Dentro de casa, numa madrugada. Eles entraram, invadiram, que é assim que Satanás faz. Ele arromba a porta, ele entra e ele faz toda a bagunça. Mas por quê? Meu pai deu um direito legal. E as consequências eu vou falar para vocês. Não deu tempo dele voltar. O Senhor sabe onde ele está. Mas ele não conseguiu viver essa vida abundante. Que essa palavra aqui nos promete. Ele não conseguiu. Ele não deixou um bom legado. Então, você que é pai, está aqui nessa noite, você tem oportunidade. Deixar um bom legado para o seu filho. Para vocês terem dimensão, o nível com meu pai era tão complicado que meu pai, eu tinha 4 anos quando ele faleceu. E eu me recordo que ele falava assim, eu não gosto dessa menina. Ele gostava só da minha irmã Cris. Gente, quem não gosta da Cris, né? É fácil gostar da Cris. É lógico que ele gostava da Cris. Mas ele falava, eu não gosto dela, eu gosto da Cris. Você imagina uma criança de 4 anos ouvindo isso. Imagina o que gerou dentro de mim. Uma bagunça, né? E aí, as igrejas que eu passei, os pastores, como eu era um pouco agressiva, indiferente, os pastores não souberam lidar muito bem comigo. Então eles focavam no Tiago. O Tiago era uma bênção, o Tiago era um pastor, o Tiago. E eu era quem? A endemoniada. Eu lembro que uma pastora falou uma vez para mim, você é uma Jezabel. Então você, mulher, que é uma Jezabel, e está aqui no nosso meio hoje, quero falar para você. Eu também já fui. Só que no dia que ela falou, eu nem sabia quem era Jezabel. Falei, que mulher louca. Tá falando para mim, Jezabel, nem sei nem quem é Jezabel. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu fui procurar saber quem era Jezabel. Eu tomei um susto. Por quê? Era o meu comportamento. Mandona, autoritária, tudo do meu jeito. Manipuladora. Você tá aqui, Geza? Você vai ser denunciada, viu? Sua hora vai chegar. Sua máscara vai cair. Não se preocupa, não. Só que naquele momento não souberam tratar de mim. E eu fiz o quê? Saí, fugi. Mas quando eu cheguei aqui, eu tenho certeza que os apóstolos olharam para mim e falaram, ih, a Geza está aí. Mas eles não chegaram na minha cara e falaram, Jezabel. Sabe o que eles falaram? Você é uma filha amada. E essas cordas de amor me trouxe. E no momento certo, eles foram ministrando minha vida. Não foi que eles deixaram não, gente, de falar. Mas no tempo certo, quando eu já tinha uma maturidade, quando eu já tinha uma estrutura de ouvir, reconhecer. Porque se você não reconhecer, pode vir Jesus Cristo aqui e falar para você. Não vai mudar em nada. Você precisa reconhecer. Então saia da negação.